Para quem não me conhece, eu me chamo Nicole Farage, sou professora e bailarina de dança do ventre. E nessa live de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a comunicação com o público, sobre os tipos de público, sobre essa forma de linguagem, essa expressão que acontece e que vai dar origem a essa comunicação, que pode acontecer ou não, tá? Então, um dos fatores assim imprescindíveis para que essa comunicação aconteça é a gente entender um pouquinho do que o nosso espectador, como já diz o nome, espera da gente. Então, essa reflexão ela é bem importante, talvez você nunca tenha parado para pensar, talvez você tenha sido até um pouco intuitivo nesse quesito, né? Mas é muito importante que a gente faça essa reflexão, porque isso vai interferir diretamente para ocorrer essa comunicação ou não. Então, esse é o tema da live de hoje. Espero que faça sentido para vocês, espero que eu possa contribuir com o meu conhecimento nessa área. Afinal, são mais de 600 horas dançando ao vivo, então eu interajo em situações diferentes, para públicos diferentes, e também Voltou? Voltou. E também tive uma experiência ali de 3 anos dançando em países árabes, fazendo show todos os dias. Então, essa questão de público, assim, é uma questão que é bem importante para mim, porque eu acho fundamental essa compreensão. Então, o que acontece? Primeiro, eu quero que a gente reflita sobre o que é dançar. É a primeira reflexão que eu quero que a gente faça. Antes de eu iniciar essa reflexão, antes que eu me esqueça, eu quero te pedir para que você participe da live. Que você mande coraçõezinhos, se você estiver gostando daquilo que eu estiver falando. Que você coloque suas perguntas nos comentários, que eu irei responder durante a live e também posteriormente à live, os comentários que vocês colocam aqui para quem estiver assistindo depois. Sempre que possível, sempre que eu conseguir, eu vou estar respondendo para vocês, porque eu gosto de saber da opinião de vocês, das dúvidas de vocês, isso é muito importante para mim. Então, se você quiser participar, não esqueça, pode ficar à vontade a qualquer momento para colocar sua pergunta aqui ou enviar ela posteriormente, tá? E qualquer dúvida assim mais pontual, que não seja relacionada a esse tema específico, que lembrando com relação ao público, vocês podem mandar mensagem para mim direto no direct, que quando eu conseguir, sempre que eu conseguir, eu vou estar respondendo para vocês, tá bem? Então vamos começar com a nossa reflexão, número 1, que eu falei, que é o que é dançar. Você já parou para pensar o que é dançar? A gente sabe, né? Quem é bailarina, quem dança, sabe, sente, né, o que é dançar. Dançar nada mais é do que uma forma de se expressar. A gente traz alguma coisa que está dentro de nós, sentimentos, sensações, emoções, uma série de coisas assim que a gente vai vivendo durante a nossa vida, que a gente vai experimentando durante a nossa dança, essa construção que a gente é como ser humano, a gente expressa elas, né, através da nossa arte. Então, a dança, ela é uma forma de expressão. A bailarina ouve a música, ela faz todo um trabalho interno com essa música, ela passa pelo filtro das emoções, das sensações, de como está a nossa vibe, vamos dizer assim, no dia, na hora, no momento que a gente está se apresentando, e a gente transmite isso através do corpo, tá? E quando a gente consegue fazer isso, quando a gente consegue se conectar, é como meditar. Quando a gente medita,
a gente senta, fica em silêncio, a gente tenta não ficar pensando, eu não sei se alguém de vocês já meditou, mas a gente procura não ficar pensando se apegando a pensamentos, a gente deixa eles passarem pela nossa mente e irem, né? Então, quando a gente dança, a gente também olha para o nosso interior e a gente se conecta com aquele momento. E quando a gente consegue fazer isso, a gente transmite isso para as pessoas. Elas conseguem sentir de alguma forma essa energia que a gente está querendo passar, tá? E aí, também, além de dançar ser uma forma de expressão, ela também é uma forma de comunicação. Tá? Então, a dança não deixa de ser uma linguagem, um código que as pessoas que estão assistindo, aí a gente vai fazer uma reflexão depois pensando, tipo, se é um público leigo, se é um público que é não leigo, que é mais entendido da dança, né? A gente vai fazer essas reflexões sobre os públicos para vocês entenderem o que eu quero dizer com todo esse tema de comunicação. E aí a gente depende que as outras pessoas entendam a nossa mensagem, já que é uma linguagem, por exemplo, agora nesse momento eu estou falando com vocês em português. Vocês são brasileiras, né? Eu acredito que tenha somente brasileiros aqui, que eu tenho várias pessoas árabes, enfim, amigos árabes no meu Insta, mas vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando, né? E vocês não precisam ficar pensando, o que é pensando, né? A gente recebe e já entende. A mesma coisa acontece na linguagem da dança, às vezes, tá? Às vezes, porque às vezes a gente não consegue comunicar como deveria ou como gostaria, tá? Mas a gente vai conversar mais além sobre isso. Então, dançar, expressão, uma forma de expressão, uma forma de comunicação, tá? Uma forma de linguagem. E essa comunicação, quando a gente fala em comunicação, existem dois lados, certo? Tá fazendo sentido para vocês? Podem ir falando aqui, está? Se vocês estão conseguindo entender minha linha de raciocínio. Quando a gente faz uma comunicação, comunica com alguém, a gente com alguém, né? Já falando de alguém. A gente está fazendo uma comunicação entre duas ou mais pessoas. Isso significa que a gente está mandando uma mensagem, a gente está emitindo uma mensagem para essas pessoas. E essas pessoas podem responder ou não. E existem várias formas de resposta. Algumas respostas durante a dança do nosso público, no caso, que são as pessoas que vão responder essa mensagem, são muito mais motivadoras do que outras. Porém, a gente pode perceber na expressão facial, na expressão gestual ou até mesmo na fala das pessoas quando elas estão recebendo e respondendo essa mensagem. Então, a comunicação, ela é uma via de duas mãos, né? Resumindo tudo isso que eu falei, ela é uma via de duas mãos. Então, a nossa mensagem dança e a resposta do público. Nicole, mas e como é que o público responde? O público pode responder com aplausos no meio da dança, ele pode responder com gritos, né? A gente tem o grito tradicional da cultura árabe, que é aquele gritinho que se faz com a língua, né? O salguta, na verdade não é salguta que fala, né? Ele tem uma outra expressão daquele G ali, um outro som desse G, que é justamente um dos sons mais difíceis que tem na língua árabe para se fazer, e eu, infelizmente, não consegui desenvolver essa habilidade. Mas eles se expressam através disso, quando é público árabe, quando são pessoas da dança, pessoas que conhecem a cultura, né? Eles podem se expressar através de sorrisos, através de lágrimas, de repente, talvez, porque aquela música lembrou alguma coisa e você está passando um sentimento tão forte, não é tão comum, mas pode acontecer. Às vezes, só prestar atenção, às vezes o público simplesmente fica vidrado em você, olhando cada passo que você der, acompanhando você durante toda a sua apresentação. Eu tô falando aqui de
de dança solo, tá? Sempre falando de dança solo, porque em coreografia de grupo quem vai estar olhando só você lá é a sua mãe, né? A sua mãe, seu pai, seu marido vai estar olhando você lá o tempo todo. Mas quando a gente dança em grupo, a gente vê um contexto geral. Então, falando de dança solo, tá? Então, essas respostas que eles podem te dar, ou eles podem te ignorar. Já aconteceu comigo, não vou dizer que nunca aconteceu comigo, porque já aconteceu comigo, talvez algum dia que eu não estivesse numa vibe tão boa, talvez algum dia que eu não estivesse fazendo uma comunicação tão eficiente, não por falta de conhecer, mas assim, como eu tinha experiência de dançar, eu dancei no Oriente por 3 anos, como eu tinha experiência de dançar todo santo dia, tem muitos dias que você não está no seu melhor astral, vamos dizer assim, e tem muitos dias que o seu público também não está a fim de prestar totalmente atenção em você. Então, depende de vários fatores. Agora, quando é uma coisa mais esporádica, é mais difícil de acontecer isso, de ser ignorado. Eu vou contar um negócio para vocês assim que é bem para vocês entenderem. Na época que eu estava trabalhando lá fora, o Candy Crush, aquele joguinho maldito, tá? O Candy Crush bombava naquela época. Era todo mundo assim, viciado no Candy Crush. Inclusive eu ficava jogando Candy Crush antes de entrar no show. Porque às vezes eu chegava no meu camarim, né, no espaço que eu ficava, e eu ficava lá, tipo, né, fazendo alguma coisa, às vezes olhando o celular e tal, e jogando Candy Crush. Aí eu cheguei pra dançar nesse dia, olha o que eu me lembro até hoje, porque marcou. E algumas vezes aconteceram isso. Então, quando eu entrava pra dançar, eles anunciavam, bailarina Nicole, né? Que eles não falam o E do meu nome, né? Eles não falam o E na língua árabe, então era Nicole. Aí eu entrava lá, linda, bela, maravilhosa, fazendo minha entrada com véu, né, chamando a atenção. Gente, eu passava até perfume no véu, assim, pra chegar com aquele impacto, né. Aí dançava a primeira música, que a primeira música quase sempre é, assim, mais no intuito de você se apresentar para as pessoas que estão ali, tipo, querendo dizer assim, cheguei, gente, hello, né, porque como eram restaurantes, as pessoas estão jantando, às vezes a pessoa está comendo sobremesa, às vezes recém chegou a sobremesa, sabe quando chega aquele... Lá eles não usavam muito chocolate, né? Na comida libanesa são mais aqueles docinhos caramelizados de nozes e tudo mais. Às vezes chegou a sobremesa e a bailarina chegou junto, né? Aí tem que roubar a atenção da sobremesa. E aí então eu chegava, né, com aquele cheguei ali e tal, dançava a primeira música, fazia toda a minha introdução, geralmente uma música clássica, geralmente entrava com véu, só para fazer um adendo aqui. E aí olhava para a mesa na segunda música, uma mesa ali com a pessoa tec, 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 no celular. Tá conversando. Segunda música, a pessoa tec, 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 no celular. A pessoa não olhava o show. Tipo, era uma pessoa, mas num dia que um restaurante não tá tão cheio, aquela uma pessoa te incomoda. É tipo uma professora falando, que os professores sempre reclamam na faculdade, os professores falando e os alunos no celular, né? E a Nicole dançando e a pessoa no celular. Aí eu comecei a desenvolver uma forma de brincar com isso. Aí eu ia e fazia assim, tipo, fazia umas caretas, fazia assim, né? E começava a fazer gestos e brincadeiras e falando, tá, e aí parava na mesa e fazia assim, tipo, não vai olhar o show, não vai se divertir, vai ficar jogando. Aí quando eu vi que a criatura tava jogando Candy Crush, aí eu fiz assim, como assim? Né? E aí dançava um pouquinho e fazia uma brincadeira. Aí a pessoa riu, né? E largou o celular na hora e começou a prestar atenção no meu show. Então, assim, às vezes as pessoas te ignoram, né? E aí a gente encontra uma forma de comunicar. Claro que tem espaços que cabem fazer esse tipo de brincadeira que eu fiz. Quando você está num teatro, você não vai fazer isso. Então, por isso que é bom entender um pouquinho dessas diferentes nuances com relação ao público, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os tipos de público. Vou tomar uma aguinha aqui.
Gente, vocês desculpem o meu dog, tá? Porque fazendo live em casa, tudo pode acontecer, né? O vizinho pode tocar a campainha, o cachorro pode latir pela casa, isso acontece, normal. Com relação então aos tipos de público, a gente tem o público de entretenimento, que eu chamo, só para vocês entenderem. Um show de entretenimento é um show no meio de um shopping, em um pub, em um restaurante, em lugares que as pessoas frequentam para buscar entretenimento, elas estão com os amigos. No shopping você está passeando com as suas amigas e está rolando uma dança lá no shopping. Você está num pub, vai ter uma apresentação especial. Então, se coloca no lugar do público agora, tá? Tá se apresentando num pub e vai rolar uma apresentação de dança do ventre. Então, esse tipo de entretenimento que eu falo, tá? Situações, lugares da vida cotidiana das pessoas que podem ocorrer apresentações, assim como shows, né, de bandas, de sertanejo. A gente tem aí hoje em dia barzinhos que tem diversas atrações e uma delas pode ser uma apresentação de dança do ventre, por que não? Isso acontece aqui no Brasil, em São Paulo é bastante comum. Aqui na minha cidade, às vezes acontece, aqui em Caxias do Sul, mas eu sei que isso é frequente, assim. Geralmente, as bailarinas são contratadas para dançar em locais assim, para públicos assim também. Também casamentos, né? Talvez um casamento aí de uma família descendente árabe. Aí é um pouquinho diferente, mas também é entretenimento, tá? Então, assim, espectador, como eu falei antes, já te traz uma ideia de alguém que espera alguma coisa. Então, vamos pensar comigo, vamos refletir agora, assim, o que vocês acreditam que essas pessoas que estão lá com os amigos, se divertindo, elas querem? Elas querem se divertir, né? Já falei a resposta na pergunta. Elas querem se divertir, elas saíram para jantar e tal, e aí de repente vai ter um show de uma bailarina lá e, legal, que legal, vai ter um show, uma coisa diferente, que bacana. Como vocês, quando vão em algum bar que tem um show de uma dupla sertaneja, não vai ser todos os momentos que vocês vão ficar lá, tipo assim, olhando a dupla sertaneja, né? Ou o showzinho de rock. Geralmente sim, eu como artista... Agora fazendo outro parênteses, eu como artista, quando vou em algum show, eu assisto o show. Porque, nossa, é trauma, eu acho, né, de ter sido ignorado alguma vez, ou até eu entender isso, depois eu vou contar pra vocês, tipo, da minha experiência até eu conseguir entender isso. Mas eu assisto o show, eu aplaudo a cada música. Às vezes as pessoas que estão comigo me olham e dizem, precisa aplaudir a cada música. Precisa sim, porque eu sei o quanto ele deve ter estudado para conseguir, o cara que toca violão ter estudado para conseguir tirar aquela música, o cantor para conseguir deixar a voz mais ou menos parecida com o cantor original, se é cover, enfim. Então eu presto atenção mesmo, porque eu gosto que façam isso comigo, né? Mas enfim... Quando o público é assim, eu procuro fazer coisas que atraiam os olhares dessas pessoas, tá? Não precisa você se atirar no chão, não precisa você fazer uma acrobacia mirabolante para a pessoa prestar atenção em você. Mas fazer coisas assim, movimentos mais impactantes. As pessoas lembram, sempre, quando você fala dança do ventre... Pode ver, se você for bailarina e você fala pra alguém que você dança do ventre, a pessoa fica, dança do ventre é difícil, né? Nossa, como é que vocês fazem aquela coisa lá com a barriga? É a primeira coisa que eles falam, como é que a gente faz a coisa com a barriga. Então, assim, esses movimentos, assim, tipo de ondulação de ventre, que é só o ventre, uns chimes impactantes, movimentos que tenham energia, movimentos acentuados. Se for um solo tábua, por exemplo, né, que é um solo de percussão, uma queda turca, se tiver chão adequado, ambiente adequado, porque também você não vai se jogar lá no piso da calçada, né, pelo amor de Deus. Acessórios diferentes, a gente tem muitos acessórios hoje na dança do ventre, diferentes tipos de véus,
que chamam bastante a atenção das pessoas, tá? Então não quer dizer que você vai ficar fazendo isso o tempo todo, mas se você utilizar esse tipo de estratégia, as chances são que as pessoas que estão te assistindo vão prestar mais atenção em você, porque elas não conhecem a cultura, elas não sabem o que é uma música clássica, o que é uma música pop, o que é um solo tabla, elas vão estar olhando o contexto geral e elas vão prestar atenção se você fizer alguma coisa para chamar a atenção delas. Então, esses movimentos que eu falei, esses acessórios diferentes, essas coisas é que vão fazer eles prestarem atenção, e também o tipo de música. Gente, adianta vocês colocarem uma música que vocês gostam, uma música pop lá que é sempre igualzinha, sempre igualzinha aquela música que não te dá a possibilidade de fazer alguma coisa assim diferente, tá? Aliás, uma música pop assim não te dá nem muita possibilidade de usar muito acessório, né? E aí você querer a atenção das pessoas, então é uma questão de reflexão, assim, né? Escolhe uma música, assim, que te dê possibilidade, uma música que mude bastante velocidade, ritmo, umas coisas diferentes, assim, uma música moderna que tenha uma batida de pop mesmo, de dance, vamos supor, né? Tem várias opções hoje em dia, várias mixagens, enfim, que dá pra aproveitar, né? Que a gente pode utilizar. É uma coisa diferente. Ah, mas eu não gosto de dançar música muito moderna. Mas, gente, vocês acham que a pessoa que é leiga e tá lá jantando num restaurantezinho e tal, vai entender que é uma música clássica, que você tá dançando um clássico, né? Não! Ela não vai entender, porque ela é leiga, ela não vai entender. Então, é uma reflexão importante que a gente tem que fazer. Para não me estender mais, aí a gente tem o público não leigo, tá? O público de entretenimento não leigo. Quem que seriam essas pessoas? Por exemplo, você vai dançar num bar específico de dança do ventre, de cultura árabe. Eu fui em um bar em São Paulo uma época. E assim, tinham pessoas que não eram, é Maeva o nome, tinham pessoas que não eram árabes aparentemente, enfim, mas pessoas que já se conheciam, já frequentavam a casa. E aí tinha o show do Tony Musayek, tinha bailarinas dançando, bailarinas de São Paulo dançando. E aí aquelas pessoas assim, elas vão ali porque elas sabem que tem uma boa música, uma boa comida, um bom show, e elas gostam de assistir a apresentação de dança do ventre. Então talvez elas entendam um pouquinho mais se você quiser variar para estilos mais da cultura árabe mesmo, né? E aí a gente tem também o público não leigo árabe. No meu caso, eu tive bastante experiência de dançar para essas pessoas, então continua sendo um público de entretenimento, continua sendo pessoas que estão indo num restaurante jantar com os amigos, e elas vão lá porque elas sabem que tem boa comida, uma boa música e um bom entretenimento, né? E o entretenimento dos países árabes faz parte de um conjunto de coisas. A gente tem a cantora feminina, a gente tem o cantor masculino, a gente tem a banda, a gente tem a bailarina. Então é um conjunto de coisas, eles vão lá por tudo isso, mas também eles vão lá buscar por entretenimento. Só que eles conhecem as músicas, às vezes são pessoas que frequentam um restaurante semanalmente, então já conhecem os músicos, já conhecem as músicas que vão ser tocadas, já tem uma liberdade maior para pedir música, para tudo mais. E aí, por eles conhecerem as músicas, a gente precisa minimamente saber o que significam palavras-chave dentro dessa música, porque você não vai estar lá sorrindo, toda feliz, mega, pedindo palma, enquanto a música tá dizendo que o cara, sei lá, morreu de amor, porque árabe é muito profundo, né? Se você for traduzir as músicas, geralmente elas falam de amor e de amores profundos, assim, algumas que são amores mais leves, tá?
Então é importante saber um pouquinho da tradição, não que você tenha que saber da tradição da música de trás para frente, do início ao fim, mas palavras-chave são importantes de saber. Até para você fazer brincadeiras, né? Em algumas situações, tipo em músicas Shabi, que são músicas populares do Egito, é a linguagem coloquial da vida deles, é a linguagem da rotina, como se fosse um funk, só que não fala tanto palavrão, né? Mas é como se fosse um funk, né, aqui do Brasil, um hip hop, enfim. E aí tem brincadeiras que podem estar envolvidas nessa música, e aí você aproveitar dessa brincadeira que está sendo falada para fazer a brincadeira com o seu público, e aí você vai conectar. E quando a gente é estrangeira, conecta muito mais, porque eles olham para ti, como é que tu sabe, né? Se tu é brasileiro, fala português, inglês, enfim, e você sabe o que tá falando, então é legal, é um diferencial, tá? Também a questão da boa leitura musical, que eu falo sempre isso em todos, né? O grande diferencial da dança do ventre é justamente você traduzir a música com o seu corpo, é tridimensionar o som, né? Então a pessoa conseguir enxergar a música no seu corpo. Mas para público árabe, imprescindível ter boa leitura musical. Porque, como eu disse, eles conhecem a música, já falei isso em outras lives, eles conhecem a música toda, porque essa música fez parte da infância deles. Tem músicas assim, a maioria das músicas que são tocadas no show são músicas antigas, as mais atuais entram uma que outra, são as músicas da modinha, entra uma que outra. Então eles conhecem profundamente essas músicas, eles viveram momentos com essas músicas, né? E aí você tem que honrar essas músicas. Então eles ficam, eu já falei isso, eles ficam olhando para ver se você vai saber concluir a frase daquela música, para ver se você vai fazer a marcação na hora certa. Se a música tiver um papapá, parece que eles ficam fazendo assim, ó, para ver se você vai conseguir fazer. Então, imprescindível leitura musical e estudar. Eu vou fazer uma outra live, só antecipando aqui para vocês, eu vou fazer uma outra live falando só sobre a lista de músicas, que é bacana de toda bailarina estudar. Ok? Para mim não esquecer de nada, as marcações mais importantes, a tradução da música eu já falei. Aí a gente tem aquele público de festivais, mostras anuais, eventos diversos, né? Às vezes aqui na minha cidade tem bastante evento de dança, de etnias diferentes, que envolvem várias danças diferentes. Aí para esse tipo de público são pessoas que estão buscando cultura, então você vai lá entregar alguma coisa que está mostrando a cultura que você está representando. Então, às vezes, um folclore é bacana, né? Dançar um halije, que é o folclore do Golfo Pérsico, dançar um saíde, né? Um dab, que se for de grupo, enfim, mas falando bem da dança solo. O solo tabla, de repente, né? Mas, assim, procurar pensar em coisas, assim, que mostrem mais a cultura, porque aquele público ali tá buscando isso. Às vezes é familiares de outras pessoas que estão dançando outros tipos de dança, e aí eles vão olhar e eles vão, dança do ventre é isso, entendeu? Cultura árabe fala disso, mostra isso. Então, esse público espera mais ver de cultura, geralmente. Claro, né, gente, que sempre vai ter, dentro de um público, sempre vai ter expectativas particulares. Mas a gente não vai, a gente foca naquilo que a gente tem controle. A gente não tem controle de dançar para uma pessoa atendendo às expectativas dela, né? Então a gente vê uma expectativa geral das pessoas, a gente faz esse raciocínio de uma expectativa geral das pessoas que estão lá, o maior número de pessoas. Aí a gente tem o público de eventos de dança. Esses públicos de evento de dança, não desses festivais que eu falei, eventos de dança do ventre, tá? Sei lá, um mercado persa, um festival do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, que tem sempre os shows de concurso, que eu vou falar depois, que é outro tipo de público, e tem os shows, assim, os shows de gala, enfim, que são pessoas que dançam, que estão te assistindo. Tá?
Então, nesses eventos de dança, a gente, claro, procura fazer coreografias mais elaboradas, se você não dança de improviso, né? Procura fazer coreografias mais elaboradas, tá? Um número especial, talvez, que você tenha, um diferencial. Diferenciais a gente pode usar sempre, né? Se tem alguma coisa que você gosta, que você acha assim que dá um tchan pra sua dança, estuda aquilo, pratica aquilo e usa isso como diferencial, né? Às vezes pode ser uma coisa simples, pode ser giro, por exemplo. Eu conheço bailarinas assim que usam giro maravilhosamente bem. Elas fazem aquele giro do parafuso, do prego, enfim, coisas bem diferentes assim, né? E aí você vai criando. Às vezes você tem um número especial no momento, que nem eu tinha um número que eu fazia com snooze, tinha um número que eu fazia com uma fusão de jazz, que tem uma música árabe que tem uma fusão de jazz, aí eu botava uma luvinha, botava um chapéuzinho, enfim, coisas, né, especiais e diferenciais. Então, você tem que entender que as pessoas que estão te assistindo sabem que você está fazendo, sabe que é um 8 maia, sabe se você vai estar conectando ou não um movimento no outro corretamente, se esse movimento está limpo ou não está. Enfim, você não tem que ficar só pensando nisso. Mas é importante você saber disso, claro. E aí tem o público de concurso de dança. E falando assim de pessoas que estão sendo juradas, tá? Porque daí provavelmente o público geral que vai estar te assistindo vão ser pessoas que, ou suas concorrentes, vamos dizer assim, no concurso, se tiver primeiro, segundo, terceiro lugar, ou as outras pessoas que também assistem o show de gala, né? E aí, como seu objetivo no concurso é você ganhar alguma coisa, você vai estar sendo avaliado por isso. Vai estar sendo avaliado pelos jurados. Então, o mínimo que você precisa saber é estudar cada um dos quesitos que estão sendo avaliados. Geralmente, eles fazem um pré-aviso, assim, dos quesitos que vão ser avaliados naquela dança, né, naquele concurso. Então, é importante que você saiba detalhadamente sobre esses quesitos, você estude e pratique eles. E eu falo que muitas vezes, às vezes até a gente precisa voltar ao básico, porque se a gente não tem movimento limpo, quem é jurado, quem é competente para estar lá, vai conseguir enxergar isso, tá? E o domínio das 4 competências, na minha opinião, mais importantes para uma bailarina, que é a técnica, a musicalidade, a comunicação e a estética. Então, a gente precisa saber executar os movimentos, executá-los corretamente. A gente precisa ter uma limpeza, né, de movimentos, a gente precisa estudar música, leitura musical, ritmo, melodia, tudo mais. A gente precisa aprender a comunicar, que é justamente o que eu estou falando hoje. A gente precisa ter uma comunicação com o público, então você precisa fazer essa interação com as pessoas. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre as brincadeiras e tudo mais. E a estética, que é o conjunto da coisa, a harmonia, o que as pessoas vão estar vendo esteticamente, composto por figurino, por o que você está expressando, né? O movimento dos seus braços, suas expressões faciais, que também dizem muito, né? As nossas expressões faciais, elas chamam muita atenção nas pessoas, bastante atenção nas pessoas. E o nosso olhar, principalmente, tanto que quando a gente está dançando e a gente quer que as pessoas foquem mais no quadril, façam o teste, olhem para o quadril de vocês. As pessoas acabam seguindo o olhar de vocês, tá? E aí, falando então sobre essa questão das brincadeiras, você pode treinar as brincadeiras. Você pode treinar as brincadeiras antes. Então, enquanto você está ensaiando lá sua música, se você fez uma coreografia, ou se você está dançando de improviso, porque igual você vai ter que estudar e vai ter que praticar essa música antes de dançar, se acostuma a colocar já no seu ensaio um pedido de palmas, que quando a gente vai pedir palma, a gente se direciona perto daquelas pessoas e pede as palmas. A gente começa a fazer assim, faz um gesto colocando a mão no ouvido, que é eu quero ouvir.
e pede as palmas. Você pode fazer brincadeiras de jogar beijo quando tem pessoas assim mais conhecidas. Fez alguma batida, alguma marcação que é pá, pá, pá. Aí você faz a marcação com o quadril. Pá, 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 joga o beijo. Pega o beijo e joga. Tem várias coisas que você pode fazer. Se tiver uma pessoa muito séria, né? Principalmente nesses shows de entretenimento, tiver uma pessoa muito séria, assim, de braço cruzado, olhando pra você, chegar na frente e fazer assim, que nem ela, ficar com o braço cruzado e olhando pra ela, a pessoa começa a rir. É muito engraçado isso. Então a gente acaba criando um clima no nosso show e a gente acaba comunicando com as pessoas. E aí vem à tona uma coisa que é muito importante numa bailarina, o carisma. Um dia eu quero falar só sobre isso. O carisma é uma coisa que a gente tem, mas também a gente aprende a desenvolver isso. Me dá uma agonia, sinceramente, quando eu assisto shows de bailarina que eu não consigo conectar. Ela tá dançando, ela tá fazendo uma apresentação linda, ela tá fazendo movimentos lindos, mas ela não conecta comigo. Ela não me olha em nenhum momento. Ela não olha pra mim, não. Sou a pessoa mais importante da plateia, mas assim, pra todas as pessoas que estão aqui. Ela não procura, às vezes até por nervosismo, gente. Às vezes por nervosismo as pessoas fingem que tem uma luz branca. A palco a gente adora fazer isso, né? Porque daí fica aquelas luzes tudo na nossa cara, assim, no teatro a gente não enxerga a cara de ninguém. E tem gente que fica super feliz por isso, mas eu não. Eu sinceramente não. Eu prefiro muito mais dançar em círculo, vamos dizer assim, eu estou no meio e as pessoas estão ao redor de mim, do que dançar, tipo, somente para uma frente com uma luz na minha cara e não enxergando a expressão das pessoas, porque daí eu não consigo justamente conectar com elas, né? Então, eu desenvolvi essa habilidade tanto que quando eu boto músicas para mim dançar em casa, sozinha, eu não consigo mais dançar para uma direção só. Eu danço em círculo e se eu não me cuidar, se eu bobear, eu começo, tipo, a sorrir para as paredes. Eu começo a fazer as brincadeiras, as coisas que eu fazia, ou tipo, se entra uma parte especial na música que eu costumava bater palmas, eu vou para pedir palma, sabe? Então a gente se acostuma a fazer isso começa a fazer parte de nós. E isso era uma coisa que eu ouvia muito quando eu dançava lá fora. Carisma, 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 carisma. Nicole, tu tem carisma. Porque é isso, depois, com o tempo, eu ficava pensando, tá, mas o que é carisma? Tu sorrir? Não, não é só tu sorrir, essa comunicação acontecer, tá? E depois que eu entendi o que o público esperava de mim, qual era a expectativa das pessoas que estavam me assistindo, para mim ficou tudo mais fácil. A comunicação começou a ocorrer, eu comecei a entender o que era realmente o carisma. Para os árabes, o carisma é muito importante. É importante técnica, sim. É importante a estética, sim. Mas o carisma é fundamental. Eu sempre ouvia isso. E, inclusive, eu participei em restaurantes que, às vezes, quando a gente estava no final do contrato, nosso contrato tinha um tempo para acontecer. E, muitas vezes, a gente acabava criando uma amizade, assim, ou até por considerarem o nosso trabalho de qualidade, né? No caso, o meu trabalho de qualidade, eu participei algumas vezes da escolha da bailarina seguinte. Eles me pediam uma opinião, porque, enfim, tinham lugares que eu estava dançando há 6 meses, tinha criado um ambiente de trabalho bacana e eles gostavam da qualidade do meu trabalho, eu tinha essa comunicação e essa conexão com o público, então eles pediam a minha opinião na escolha da próxima bailarina. E às vezes como o material era enviado através de vídeo, de dança, às vezes a escolha deles para trocar para o próximo vídeo era 20 segundos. Porque eles conseguiam sentir, através do vídeo, se a bailarina tinha carisma ou não. Então, por isso que eles sempre pediam para que fossem vídeos que tivessem público, fossem gravados em locais que tivessem público, justamente para ver se ela ia ter carisma ou não. Então, isso é uma coisa fundamental, porque o árabe é um povo alegre,
O árabe é um povo feliz, né? Divertido, que gosta de se divertir, gosta de boa música, boa dança. E o carisma é fundamental para eles. E para mim também é. Eu me acostumei com isso e é uma das primeiras coisas que eu reparo quando eu vou assistir um show. Ah, legal, ela tá fazendo uns movimentos ótimos, assim, nossa, limpa os movimentos dela, os movimentos às vezes até diferentes, assim, mas não tá comunicando. E aí falta alguma coisa. A energia do lugar fica diferente. Aí você não conecta com as pessoas que estão lá. E eu, antes de ter essa experiência, de entender tudo isso, de fazer toda essa reflexão que eu tô falando aqui para vocês, eu fazia parte do grupo de bailarinas que acreditavam que existe um grupo de bailarinas que acreditam que quanto mais coisas diferentes, quanto mais coisas inéditas, quanto mais coisas, né, inovadoras você fizer, mais você vai ser caracterizada como uma boa bailarina. E eu aprendi que não. Eu aprendi que não é isso. É um conjunto de coisas, é um conjunto de competências, mas a questão da comunicação e do carisma são muito importantes. A questão da expressão, de você mandar mensagem, essa mensagem ser recebida, ser devolvida, essa energia, esse fluxo que acontece é muito importante, tá? E isso, para os árabes, ajudavam ele a qualificar bailarinas boas ou não. Aí às vezes eu falava, nossa, mas essa bailarina tem uma técnica ótima. Mas tu viu, Nicole, ela nem olhou para as pessoas que estavam dançando, para quem ela estava dançando, né? E isso é uma coisa que eu também quero falar posteriormente. A gente tem muito assunto. Tá oficialmente aberta a temporada de lives aqui no meu Instagram, porque, gente, tem tanto assunto para falar para vocês. Um outro assunto que eu quero falar para vocês é... Esqueci o assunto. Depois eu lembro. Tava falando de comunicar, daqui a pouco volta. Eu fui falar das tantas coisas que eu tinha para falar, porque são muitas mesmo e esqueci. Daqui a pouco volta. Então, assim, não adianta fazer 1001 acrobacia se não, né, não tem aquela conexão. Então, assim, o que eu tinha para falar com relação aos tipos de público, com relação a essa competência da comunicação, era isso, né? Depois, se eu me lembrar do que eu ia falar ainda, que é o spoiler que eu ia dar. Gente, a pessoa fala de um spoiler e esquece do spoiler. Já viram isso? Uma loucura, mas tudo bem. É porque eu realmente tenho muita coisa que eu quero trazer para vocês, conteúdos assim, de uma vida toda de dança. São 20 anos de dança, são 13 anos como professora, 3 anos como bailarina profissional, então assim, internacional. Então, eu tenho muitas coisas assim que eu quero contribuir com vocês e oficialmente o meu compromisso aqui no meu Instagram é as lives das terças e quintas às 9 e 8 da manhã, sempre que possível, se não der nenhum erro, que às vezes acontece, né? Essas lives das terças e quintas vão ficar salvas aqui no Instagram, para que você possa ver posteriormente, às vezes tá no trabalho, tá, enfim, e não consegue nesse horário, mas é porque é um horário que eu consigo conciliar com as minhas aulas, meus cursos, enfim. Então, às terças e quintas às 9 e 8, e vão surgir lives extras, tá? Então, hoje a gente teve essa live extra, que foi a nossa primeira live do ano. Amanhã a gente vai ter a nossa live da terça às 9 e 8. E aí, vamos vendo conforme vai acontecendo. Quinta a gente vai ter a nossa live das 9 e 8, certo? Se Deus quiser. Então, dúvidas, comentários, participem. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloquem aqui uma situação, alguma coisa que tenha acontecido com vocês. Ah, fui ignorada uma vez e não gostei. Enfim, já senti essa energia. Gente, quando a gente sente a energia de comunicação com o público, a gente se arrepia. A gente sente na pele no palco. É muito gostoso. Quem já conseguiu experimentar isso, às vezes a gente se arrepia porque gosta daquilo que está fazendo, mas é uma energia diferente quando a gente se conecta. Então escreve aqui para mim nos comentários que eu gosto de saber, tá bem? Essa live vai ficar salva e se você estiver vendo depois, você também pode escrever, que sempre que eu puder eu vou estar respondendo para vocês. Dúvidas, sugestões de temas, podem me mandar direto nas mensagens, que sempre que possível eu também vou estar visualizando e vou
tentar encaixar aqui para a gente conversar sobre, ok?